Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia e agora nós vamos falar sobre o reino das plantas. Olha lá, já estamos bem adiantados com relação ao segundo ano e pela cara, no ritmo que tá, eu vou ver se eu for mais devagarzinho para poder facilitar a compreensão, então tá tudo bem, tá tudo em dia, dá tempo, vai dar tempo de fazer upload ainda essa semana. Eu vou ver se ainda dá hoje pra melhorar o vídeo, ajeitar o vídeo e fazer o upload bonitinho, certo? Vamos lá do que eu posso fazer. Vamos falar dos reinos das plantas. Olha lá. Você agora já sabe de muita informação suficiente. Nós trabalhamos com a origem da vida, a formação das duas células, que é vegetal e animal, e a partir disso nós vamos agora bifurcar. Primeiro nós falamos da evolução dos seres eucariotas, começando dos protozoários, e toda a evolução deles, monera, protista e por aí vai. E agora nós vamos falar dos seres mais superiores, seres mais desenvolvidos. Claro que nós vamos começar do básico desses seres, que são os grandes reinos, Plantae e Animalia, certo? Hoje é o reino Plantae. Veja bem, ele é eucarioto, pluricelular, autótrofo. Eucarioto, ele tem carioteca, ele é pluricelular, ou seja, você tem duas ou mais células trabalhando em conjunto, formando um tecido, de maneira conjunta, uma ajudando a outra, trocando informações, substâncias, para que ambas sobrevivam por muito tempo ou mais. A tendência de serem muitas, né? Vamos falar retomar um pouco dos meristemas. E eles são autótrofos, fazem fotossíntese, respiram e fazem fotossíntese. Se utilizam da luz para a produção do próprio alimento. Lembrando do meristema apical, certo? Você tem a planta, aí você tem o ápice da planta, lá, o que as pessoas chamam de olho da planta, quando você vê formando mais galhos. Lembra do coqueiro, da palmeira, certo? Mas toda a planta ela tem. E existem os meristemas secundários, meristema apical é o primário, e eu estou apontando para baixo também, porque a raiz, a coifa lá, a pontinha da raiz, lá embaixo, faz com que a planta também cresça nesse direcionamento. São dois direcionamentos da planta. O direcionamento da base da raiz, certo? E o direcionamento para cima. Para cima na busca de luz, para baixo na busca de nutrientes dentro do solo e fazer uma amizade boa com as grandes bactérias que nós já tínhamos citado aqui, que sempre ajudam as plantas a se alimentarem. Vamos lá. Eu vou botar uma imagem aqui da evolução geral, certo? E daí eu vou explicar esta imagem, tá bom? Eita, nossa senhora. Opa. Vou cortar essa parte. Cortar essa parte. Se escovar os dentes. Vou cortar essa parte também. Vamos lá. Pronto. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Bastante organizada. Aqui. Aí, pronto. Vocês podem observar o seguinte, olha. Você tem as algas. E olha lá. Os éons. Aqui são os éons. São 500 milhões de anos, 400, 300, 200, tal, hoje. As divisões do Paleozoico, ou seja, um período mais antigo,
você tem um ancestral comum para todas as plantas. Eu quero que vocês saibam como interpretar esses gráficos, porque eles caem na prova. Então, aquele que tiver mais lá embaixo é um ancestral comum, certo? Quando eu expliquei sobre domínios e reinos, eu passei sobre eucária, bactéria e tudo mais. E botei uma imagenzinha bem básica, rudimentar que eu desenhei. Foi para você ter uma ideia de como é. O padrão é o mesmo, entendeu? A diferença é que muitas das vezes na prova eles bifurcam demais. Então, de um mesmo ancestral há muitos anos atrás, há milhões de anos, há 500 milhões, você tem duas vertentes. Uma que veio das plantas um pouco mais evoluídas e muitas delas tendendo ao ambiente terrestre, e você tem as algas, como por exemplo a alga verde, da qual ela surgiu aqui, aqui o iniciozinho dela aqui, há um pouco entre 500 e 400 milhões de anos, e as algas elas têm uma grande, elas dependem da água, seja ambiente úmido, seja ambiente aquático, do ciclo lagoa ou marinho. Então, o que vocês precisam entender? Exatamente isso. A, a evolução delas deu-se desse sentido, e partindo-se no mesmo princípio, do mesmo ancestral, você tem as briófitas, aí logo no meio do caminho, há mais ou menos 400 milhões de anos, você tem outra bifurcação. A briófita seguiu o caminho dela, sendo especializada, e veio uma outra se transformando, que aí você começa a ter as plantas vascularizadas, certo? As plantas que têm a proximidade com o ambiente terrestre e menor dependência da água, certo? Ainda depende da água, mas estão bem próximas do ambiente terrestre. Daí você tem as plantas vascularizadas, em que ela tem uma intermediação aqui com as pteridófitas, das quais elas necessitam de ambientes úmidos, necessitam de água ainda, mas de uma forma mais genérica e simples, como todo ser vivo precisa. Não necessariamente como briófitas e algas verdes, como por exemplo para a reprodução, da qual eu vou falar mais à frente. E claro, as algas precisam muitas das vezes das marés para poder se locomoverem, além das suas próprias capacidades de locomoção. As pteridófitas. E daí, começando as plantas vascularizadas, que tem xilema e floema, eu já citei esses dois anteriormente. Temos agora a formação de que segue do ancestral comum, segue as pteridófitas, e a outra vem seguindo para uma última bifurcação, que são as plantas com sementes. Vê que vai filtrando. Daí forma gimnospermas, que precisam do vento, olha lá, já tem uma dependência menor de água. A água que ela depende é a água do solo, com as suas adaptações a ambiente temperado e de clima frio. E daí a pouco você tem outra bifurcação, que são as plantas com fruto semente, com especialização em atrair polinizadores. Pois bem, esse padrão daqui você sempre lembre na hora da prova, porque é daqui que sai a escala paleoecológica ou paleoevolutiva ou evolutiva das espécies de plantas, certo, gente? Vamos lá. Gastei quase 9 minutos para fazer isso. Vamos lá. O que acontece? Do reino com relação a você tem planta vascular, os vasos condutores, essa é a primeira característica que surge. Daí você tem as pteridófitas, certo? Surge. As briófitas não têm vasos condutores. Elas têm caulícula, radícula, folícula, então é uma coisa bem primitiva, bem simplesinha. Daí vem as vasculares, aí você só tem 3. Pteridófita, gímeno e anjo. Aí pteridófita
tem vasos também, as três têm vasos, daí você tira e sobram essas duas, que as duas têm a gimnosperma e a angiosperma, a gimnosperma e a angiosperma. A gimnos, no caso, ela tem semente, as duas têm sementes, só que aqui a semente é nua, na gimnosperma. Ela não tem nada que a proteja, ela só tem os poroszinhos, que nós já estamos com fungos, e aqui nós vamos ter poros também que elas lançam no ambiente, usam do vento, e daí vem as angiospermas, que agora elas têm semente, só que com um fruto carnoso para atrair a atenção dos polinizadores, e uma flor para fazer também a atração dos polinizadores. Certo? Vamos lá. As briófitas. Vamos chamá-las de talófitas, porque elas são feitas, certo? Elas são feitas por pequenas vascularizações. Elas são consideradas avasculares porque a ideia de vascularização temos que soxilema e floema por padrão já. Então essa ideia que temos, a planta que já foi explicando anteriormente, lá tecido vegetal, fotossíntese e tudo mais, ali o padrão é angiosperma, que diz que são plantas superiores, ou seja, o padrão é sempre ser o melhor, mais bem adaptado. Pois bem, elas são pequenos talos, são plantas mais frágeis e de um portezinho menor. Avasculares não possuem vasos condutores, elas existem na região de tundra, geralmente, tem muitas regiões de tundra com esses tipos de planta, porque não iria ter a lógica dela terem vasos condutores tão desenvolvidos ao ponto de não suportarem regiões extremas. Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, olha lá que eu falei. Separou as algas, elas ganharam o ambiente terrestre. O que aconteceu? Essas plantas de pequeno porte que ganharam o ambiente terrestre, elas, você imagina, vou desenhar. O que acontece? Você tem o ambiente terrestre e o mar. O que acontece? A vida surgiu no mar. Olha lá, a escala evolutiva como acontece. Bactérias, fungos, diversas algas, como seres mais evoluídos, desenvolvidos dentro das plantas, ou seja, dos seres autótrofos, melhor dizendo, os fotossintetizantes. O que acontece? As briófitas estão aqui no meio do caminho. Elas adquiriram, se adaptaram ao ambiente terrestre. Elas ainda precisam de um pouco d'água, mas aqui do mar pode ser um rio, pode ser um lago, certo? Ambiente aquático, ambiente terrestre. Eu desenho as árvores aqui representando briófitas e gimnospermas e angiospermas, certo? Aqui as briófitas. O que acontece? Elas ocuparam o ambiente terrestre, adquiriram esse espaço e assim elas se adaptaram até dentro de florestas, certo? Não só nos extremos polos, lá da tundra e taiga no mundo. Quando vocês forem trabalhar, acho que com geografia, vocês vão observar, são muito próximas aos polos, essas regiões onde é muito frio, certo? Então, temperaturas abaixo de zero vão atrapalhar diversos tipos de atividades fisiológicas e metabólicas dessas plantas. Mas as briófitas, estão amplamente adaptadas a isso. Assim como também existem briófitas que, por exemplo, habitam florestas, como a amazônica. Então,
são minúsculas, elas vivem em ambiente úmido, raramente passam de 20 centímetros e em média 2 centímetros, certo? Então o que acontece? Elas variam entre 2 e 20 centímetros, 2 e 20 centímetros, quase que literalmente daqui do tamanho da tela da qual eu estou abordando aqui. Não produzem flor, nem semente, nem fruto. Flor, semente e fruta são angiosperma e gimnosperma. Gimnos, só semente. Fruto e flor, angiosperma. Eles têm 3 filhos, que é o Hepatofulas, tem o Anthocerófita e o Briófita propriamente dito, certo? Hepatofuta, eu falei hepatofula, se não me engano é hepatofuta, são plantas hepáticas, certo? A Anthocerófita são os antóceros, certo? Plantas antóceras. Pesquisem aí esses 2 grupos, certo? Agora, os musgos, que são do grupo do filo Briófita, propriamente dito, são os representantes desse grupo, não apenas pela quantidade, mas pelas características que eles têm, que também são gerais para os outros 2 filos. O que acontece? Os antóceros, o grupo antóceros, possui 100 espécies apenas, é o menor grupo, e vive em locais úmidos, no geral, certo? É uma grande chance de você encontrar essas plantas em bosques, brejos, locais onde tenha umidade, certo? Formado por plantas de 2 a 20 centímetros. Apresentam rizoide, cauloide e filóide. Olha lá. São os nomes bonitinhos, pequenos, indicando que é o razoide, é uma raiz primitiva, o cauloide, um caule primitivo, e um filóide, uma folha primitiva. Veja que são de 2 a 20 centímetros, são bem subdesenvolvidos, então ainda estão adquirindo, elas estão presas a ambientes úmidos, porque elas precisam ainda de água, lá com a paleoevolução vinda do mar, ou do rio ou de um lago, e adquirindo ambiente terrestre, ela tem raiz, vai fincar, e a folha para sua fotossíntese, certo? As funções respectivas dessas estruturas, mas claro que de uma forma primitiva e simplória, sem vasos condutores, certo? E o nome do corpo dela, do caule em si, chama-se talo. Por isso que é o nome talófita. A epiderme apresenta uma fina cera impermeabilizante com estômatos, então já tem, da lá da fisiologia vegetal, já tem uma estrutura já formando evolutivamente aqueles padrões de grau de evolução e adaptação que as plantas têm para ambiente terrestre, que é reter mais água e aumentar a sua produção primária de fotossíntese. A água é absorvida pelos filóides e é transportada lentamente célula a célula. Lembra lá dos vacúolos celulares, eles vão ser muito importantes nesse sentido. Não tem vasos condutores. Uma planta vai se enche um vacúolo, vai lá, aquífero, água, vai lá e lança para outra. Chega lá na borda lá da membrana plasmática, aproxima, manda a água, a outra vai e uma lança com seu vacúolo diminuindo o volume, a outra vem e suga, recepciona, facilita as difusões dada a membrana plasmática para poder recepcionar a água. Como exemplo, né? E todos os outros, nitrogênio, oxigênio, fósforo, flúor, segue aqueles padrões da membrana plasmática de difusão e transporte ativo e passivo. Os rizoides são estruturas de fixação, certo? Os rizoides são como se fossem raízes, fixam e absorvem os sais minerais que vegetais necessitam da planta. Aquele mesmo padrão de uso da raiz que nós sabemos que a planta precisa. Só um minuto.
Uma das características mais marcantes das briófitas, certo, é a ausência de vasos para a condução de nutrientes. O transporte de água célula a célula é muito lento. Então veja como é, né? Que eu já tinha explicado aqui. Depende da permeabilidade da membrana plasmática e da disponibilidade dos vacúolos para armazenamento de substâncias, como por exemplo o vacúolo aquífero para a água. A ausência de vaso condutor e tecido de sustentação não permite que a planta alcance um tamanho maior. Ou seja, especificamente para a briófita, ter no máximo 20 centímetros é o máximo que ela pode ter. A mais do que isso, ela morre. Menos do que 2 centímetros, ela também morre. Porque mais do que 20, ela vai precisar de mais nutrientes que ela não consegue absorver. Ela tem um limite. Ela só consegue absorver isso de nutrientes do solo. Ela só consegue, se ela tiver menor tamanho, ela não vai fazer fotossíntese suficiente para se sustentar. E aí, o que fazer? Você tem que encontrar pontos de equilíbrio em que ela vai simplesmente crescer até um determinado tamanho e não vai conseguir, entendeu como é que é? Não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Seja o caule, que é um talo bem fino, entendeu? Ou a raiz que não consegue absorver mais nutrientes, ou a folha que não consegue produzir mais fotossíntese. Então, olha lá o padrão: raiz, caule, folha. Certo? A reprodução delas é o seguinte: a reprodução depende da água e do meio para fecundação, como meio de fecundação, do meio ambiente aquático. Então, mais uma vez, olha lá, ela ainda está no meio intermediário, ela está ainda passando de um estágio de um meio aquático para um meio terrestre. Então, no meio do caminho, ela precisando de uma região úmida, ela vai precisar da água, ainda da água, para a reprodução. A água onde ela levar os gametas reprodutores, as células reprodutoras dessa briófita, no caso, especificamente células reprodutoras da briófita, perdão, corrigindo, vai ser um ou outro momento favorável ou desfavorável para a espécie. Vamos lá. O gametófito é dioico. Ela tem uma geração sexuada. Gametófito, certo? A briófita ela possui sexos separados, ou seja, você tem um exemplar de briófita e você tem outro exemplar de briófita também. Esse aqui é macho, masculino, e esse aqui é feminino, fêmea. Entendeu? Por padrão, a fêmea lança feromônios na água, que o macho sente. Daí o macho começa a lançar poros em direção à fêmea. E ela tem um receptáculo desses poros, que nesse receptáculo ele se fecha quando recebe, como se fosse uma fusão que ocorre de células, daqui ela tem com aqui ele tem, fecha, e eis que ali formam-se novos, uma versão, digamos assim, de um zigoto, certo? Um novo ser, melhor dizendo, para formar um novo ser. O masculino, que é N, haploide, e outro gametófito feminino, que é N, haploide. E esses gametas têm flagelos. Olha lá. Eles são flagelados, então. O do masculino, ele lança na água e eles vão caminhando em direção à da fêmea que adentra. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco. É melhor explicar para vocês. O gametófito é chamado de anterozoide, lembre de espermatozoide do ser humano, certo? Ele é anterozoide. E o feminino é uma oosfera, ele é redondinho, parecendo um ovinho assim, que recebe os
anterozoides dentro dela, esse fecho. Então, muitos deles são levados por gotas de chuva. Você começa a observar chover. E o que acontece? Aquelas gotículas, cada pingo da chuva, ela pode estar levando esporos de um canto a outro. Anterozoides de um canto a outro. Os anterozoides lançam a planta feminina e nadam em direção à oosfera. Perdão. Os anterozoides, eles, como eu falei, eles em ambiente aquático, eles nadam em direção à oosfera, para alcançar a planta feminina. Da união de um deles dois, de um anterozoide e uma oosfera, surge o zigoto, que vai se transformar num novo ser. E formando-se o embrião, certo? E desenvolvendo-se a fase assexuada ou esporófito, que isso é a fase produtora de esporos, certo? E estes esporos se tornarão novas plântulas. Os esporófitos, que é a geração assexuada, possuem uma haste, uma cápsula, no interior da qual formam os esporos. Quando maduros, os esporos são liberados e podem germinar no solo úmido. Cada esporo da célula-mãe forma uma espécie de broto chamado de protonema. Cada protonema, por sua vez, desenvolve-se e origina um novo musgo verde, que é o gametófito. Eu vou mostrar aqui imagem que vai facilitar mais a explicação. Eu vou repetir. Gotas de chuva, está chovendo aqui. Então vamos dizer que essa chuva que está ocorrendo, cada gotinha dela tenha um anterozoide que vai ser conduzido pela chuva, por exemplo, tem o macho e a fêmea, chove, aí ele lança na água os seus anterozoides, aí a água vai e bate nele e bate na fêmea, aí vai levando a água, o anterozoide, para a oosfera, que se fundem, formam um zigoto que desenvolve-se em um embrião, ok? Na fêmea, e dessa maneira, esse embrião, que é da fase sexuada, ele é intermediário. Fase sexuada, os gametas, e agora a assexuada, que são os esporos. Esses esporos, o nome da fase é esporófito, porque vai ser formação de uma nova planta. A planta adulta vai ser formada uma a uma a partir de cada um desses esporófitos. No esporófito da geração assexuada diploide, veja que foi os gametas, haploides se juntaram, zigoto, embrião, diploide, formam os esporos. Quando maduro, eles são liberados pela fêmea no solo, certo? Tá lá, aí ela lança. Utilizando-se da chuva também, entendeu? Sempre precisando de quê? De água, lembre-se. Ou caso essas plantas estejam dentro do ambiente aquático, eles vão se utilizando da corrente, os anterozoides para pegar a oosfera, formar o zigoto e o embrião, e os esporos pela fêmea para serem lançados no ambiente. Ela vai e lança, eles caem, a fêmea lança, eles caem e formam, se desenvolve em uma nova plântula. Certo? Agora está um pouquinho melhor explicado. Cada esporo da célula-mãe se transforma em uma espécie de broto, que é um protonema. Lembre de um protótipo daquela planta. Radícula, caulícula e folículo. Então ali, o protonema, ele é chamado, ele broto, como as pessoas dizem, vai ter um broto de uma planta aqui. Pois bem, esse broto já tem por padrão que desenvolver isso para ser por base mesmo, começando lá com 2 centímetros ou menos, até formar uma adulta com aproximadamente, a depender da espécie, vai variar entre 2 e 20. Certo? E desenvolve-se um novo musgo, tá bom? Musgo verde ou gametófito.
ok? Gametófito, porque ele vai gerar gametas. Lembre-se que é com relação ao que ele vai fazer depois, por isso ele recebe o fito. Enquanto que esporófito, ele vai gerar esporos, o gametófito vai gerar gametas. Ele já é o adulto mesmo, do adulto lá do comecinho do ciclo que eu te expliquei. Esse novo adulto vai reproduzir, o macho lança a pterozoide e por aí vai. 30 minutos, nossa senhora, vamos lá. Vou mostrar o quadro evolutivo para vocês. Observem bem, o macho, o anterozoide, lança para a fêmea, certo? Aqui vai sendo mostrado o anterozoide e a osfera. O macho ou a fêmea. Aqui você tem o macho e a fêmea aqui, aí ele vem aqui aí, com o flagelozinho dele, lançado pela água, empurrado pela água, e vem na osfera e fecunda, que eu falei que também é em forma de cálice. Aí vem aqui, desenvolve-se em zigoto, e embrião sofre várias meioses, lá da meiose, depois vem aqui a fase sexuada, tá bom? Até que ocorre a formação do embrião dentro da fêmea. Lá na fêmea, o que acontece? Há uma evolução desse embrião para esporófito e formando cápsula e haste. A hastezinha ele cresce, ele vai, se desenvolve, a hastezinha cresce e aí ele vai lançando na água ou em ambiente úmido os esporos. Aqui é o esporófito, lançando os esporos para gerar novos indivíduos, sejam machos ou fêmeas, independentemente. Os gametófitos se desenvolvem a partir dos esporos. Pronto, essa é as fases do ciclo de reprodução das briófitas. Nossa próxima aula vai ser sobre pteridófitas. Uma boa tarde.